Alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre a venda de presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado Frederico Assef falou agora há pouco com jornalistas. Ele negou que tenha feito uma operação de resgate de um Rolex, mas admitiu que comprou o relógio com dinheiro próprio para devolver ao governo brasileiro. Eu comprei o relógio, a decisão foi minha. Usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, num banco em Miami, e usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. E isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio, nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Nem quem solicitou, doutor. Só vou dizer, quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o Coronel Cid. A mais uma rodada de análise sobre esse assunto, começando com o Fábio. Fábio, qual a sua leitura sobre essas declarações que foram feitas agora há pouco aqui em São Paulo? Leandro, eu acho que tem esse caso é gravíssimo, tá? Acho que a gente não pode aqui fugir aos fatos, como disse o Vinícius Pote, compromisso com evidências e fatos. É um caso grave, está sendo investigado pela Polícia Federal. E eu acho que tem situações ali que explicar o inexplicável fica pior, entendeu? Acho que é óbvio, está no papel dele, advogado, tem uma relação com a família Bolsonaro, ele tem ali, inclusive, explicações para dar agora, né, para a Justiça, para a Polícia Federal. Mas esse tipo de narrativa que ele constrói para se defender e para isolar um pouquinho, dizer que não foi a pedido de Bolsonaro, não foi a pedido do Mauro Cid, é um pouco uma tentativa de trazer para si responsabilidade. E cabe ali, para quem está assistindo em casa, acreditar ou não. Eu acho difícil que essas explicações colhem e tenham algum tipo de aderência, inclusive política, nesse momento, dada a gravidade dessas acusações que pesam contra o ex-presidente e o seu entorno, no caso das joias e especificamente desse relógio. Então, mas ele está no papel dele, como advogado, de estabelecer uma linha de defesa, que eu acho que ele vai ser essa linha que ele vai levar e as autoridades a quem cabe a definição sobre esse tema. Vinícius. Olha, esse é um assunto que a gente vem debatendo a semana inteira. Eu parto do princípio, esses dias eu citei aqui um seriado que está passando aí, chama The Lincoln Lawyer, né? O Poder e a Lei. Joguem no stream aí que vocês vão ver. E lá tem muito advogado, né? Eu estou escutando muito o termo defesa técnica. E lá eu vi uma estratégia num dos episódios que disse assim, se o cara se reservar no direito de ficar calado, pode desconfiar. Porque aí tem. Ele faz um cara se reservar porque é para, inclusive, incriminar o cara, possivelmente. Quando o cara fala e enfrenta, eu acho menos mal. Embora seja difícil, como o Zambelli falou, justificável, injustificável, está ali, está falando, está enfrentando, está mostrando a versão dele. Então, mesma coisa o presidente Bolsonaro, quando vem esses fatos, ele vem e fala, olha, o Pix que foi ali, o Pix para pagar a Mega Sena, o Pix para isso, o Pix para aquilo, eu faço Pix para minha mulher, faço Pix para quem eu quiser. Se ele está enfrentando, eu paro do princípio que quem não deve, não teme. Né? Agora, as provas e cada coisa que sai sobre esse caso são muito contundentes, principalmente em relação ao Mauro Cid. Principalmente quando tem uma foto que dizem que o reflexo na foto supostamente é o pai dele, e na foto tem uma das presentes que o presidente Bolsonaro ganhou, quando vai ver uma mansão que tem lá na Flórida, quando vai ver um trust, né? Para quem não sabe o que é trust, é um equipamento, uma empresa fora do Brasil que serve para você ter patrimônio, imobiliário, tudo, e você não é obrigado a revelar quem que é o dono, mas esse trust chama Cid Family Trust, ou seja, uma maneira, Cid Family Trust não precisa nem, né? Por outro lado, bom, já botou logo o nome na cara, então pode ser uma defesa para não estar fazendo nada errado. Agora, o Coronel Mauro Cid foi o que menos falou sobre isso. E aí pega um áudio falando de $25 mil, se o pai dele leva para o Brasil em cash ou não, que o pai dele quer encontrar o presidente. Então, as provas contra o
ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, são muito contundentes. Por isso que a gente aguarda novos desfechos e o avançar dessa investigação, porque à medida que a Polícia Federal vai lendo os e-mails, acessando o histórico de e-mail celular, vai puxando o fio de novelo e o negócio vai cheirando mais mal ainda. Agora vale destacar também, Fábio, que o advogado ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada. Exato. Eu acho que tem muita discussão, Leandro, sobre o rito da investigação. Se tem algum abuso, se está seguindo o devido processo legal. Essa é uma discussão frequente no país, aliás, né? Em vários casos nós temos ampliado o debate acerca da licitude das medidas de apuração e investigação. Nesse caso, é mais um caso, vamos comparar aqui como que aconteceu com a famosa Vaza Jato, né? Discutiu-se muito os meios usados para a captação daquelas conversas, né? O problema é que a relevância das conversas ela foi tão mais importante do ponto de vista da orientação do processo, processualmente falando, do que o método em que foi coletado aquele material, que assim, a Justiça acabou encaminhando, no caso, para julgamento da parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro. O mesmo vale na minha avaliação agora. Você pode questionar o rito, né, quer dizer, os métodos que estão sendo usados, mas assim, as evidências que estão sendo reunidas são muito robustas. Então, nesse caso, é mais um episódio, e essas imagens que nós estamos vendo, Leandro, para a percepção da população é muito forte, né? Assim, tem uma repetição, uma massificação dessas imagens de relógios caríssimos, de joias caríssimas. Isso ajuda a tangibilizar para as pessoas. É muito importante quando tem um escândalo, o Vinícius sabe bem disso, quando tem um escândalo e tem ali uma imagem muito forte, algo que tangibilize, algo que mostre a concretude daquele suposto desvio, isso para a população é muito forte. Então, como a investigação está sendo conduzida, eu acho que é um objeto de questionamento aí no meio jurídico. Agora, o fato é que as evidências que estão sendo trazidas à tona, os diálogos que você mencionou, né? Os diálogos são assim, é difícil entender como republicano um diálogo daqueles, né? Me parece uma tratativa meio de submundo, né? Então esse tipo de coisa é difícil digerir, né, para a população que está olhando aí, como você está vendo na tela, né, os objetos ali que são alvo dessa investigação. Então a gente tem que levar em consideração, sim, o devido processo legal tem que ser respeitado, mas quando vem à tona elementos muito robustos, muito difíceis de contestar, eu acho que isso acaba direcionando um pouco a apuração. Eu acho que está ficando muito complicado para esse grupo, né, acusado hoje por esses supostos desvios, de estabelecer uma linha de defesa. O advogado agora ele traz à tona alguns elementos novos. Eu acho que, como diz o Vinícius, é até louvável que ele tenha iniciativa de se explicar, mas ouvindo a explicação, pelo menos esse trecho que foi exibido aqui, tem coisas que é difícil a gente aceitar, engolir, né? O advogado Frederic Wassef, ele concedeu uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo agora há pouco. A nossa repórter Adriana De Luca acompanhou essa coletiva e ela traz os detalhes dessa coletiva de imprensa. Adriana, ele mostrou algum documento, ou seja, alguma prova, algo que comprovasse o que ele falou? Boa noite. Mostrou sim, viu, Leandro? Boa noite a você, ótima noite a todos. Na verdade, a coletiva de imprensa ainda está acontecendo, viu? Vários jornalistas acompanham essa coletiva de imprensa com a Wassef. Ele mostrou 2 documentos. Um deles é o recibo de compra deste relógio, um Rolex, é um recibo no valor de $49 mil, e um outro recibo, que é um recibo de saque, no valor de $35 mil. O que o advogado explicou para a gente? Ele disse que estava em uma viagem pessoal nos Estados Unidos, na época onde ocorreu aí esse caso das joias do Palácio do Planalto, e lhe foi solicitado para que recomprasse este relógio lá naquela joalheria. Eu perguntei para ele, então, se foi uma recompra. Ele disse que sim, que lhe foi solicitado que recomprasse esse relógio nessa joalheria, mas ele não disse quem teria feito essa solicitação. O que ele disse é que não teria sido o ex-presidente. Ele disse que não foi um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem de Mauro Cid. Ele não quis dizer quem foi, disse que ele ainda vai prestar um depoimento na Polícia Federal, disse que ele vai ir
espontaneamente na Polícia Federal para dar todas as informações, mas ele deixou bem claro que ele sim comprou, admitiu que fez essa compra deste relógio e ele disse que foi com dinheiro próprio, que segundo ele seria um dinheiro lícito, e ele também afirmou que foi com dinheiro vivo. Por isso, ele apresentou esse recibo aí no valor de $35 mil, que no dia ele fez esse saque desse valor, e ele disse que teria feito aí esse saque de valor vivo para negociar. Ele teria conseguido um desconto justamente para pagar com esse valor em dinheiro e por isso aí conseguiu um valor mais baixo do que esse relógio valeria na época. Eu volto com você, Leandro. Adriana, mais uma pergunta em relação, só para deixar claro, ele falou que uma pessoa do Palácio do Planalto pediu para poder fazer a recompra, foi isso? Não, ele não disse quem teria sido. A gente até questionou ali se teria sido uma solicitação do Tribunal de Contas da União, né? Porque na época tinha essa determinação para que essas joias voltassem ali para o poder. Então ele não quis dizer, a gente perguntou diversas vezes qual foi essa solicitação, de onde partiu esse pedido para que ele fizesse aí essa compra, mas ele disse que não poderia dizer justamente aí por conta de uma ética e justamente porque ele vai ainda prestar um depoimento à Polícia Federal. O que ele disse é que não foi um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem um pedido de Mauro Cid. O que ele disse, como eu falei, que foi um pagamento em dinheiro. Eu até perguntei se ele teria esse dinheiro, se ele teria feito um empréstimo, se na época ele teria um dinheiro. Ele não deixou muito claro, só falou que ele tinha esse dinheiro vivo. Inclusive, ele falou para a gente que o governo federal lhe deve esse dinheiro. Agora, uma coisa importante também, a gente perguntou para ele se ele devolveu esse relógio para o governo federal e ele disse que sim. A frase que ele disse foi exatamente essa. Ele comprou o relógio e fez chegar ao governo federal. Foi exatamente essa frase que o ACF disse agora em coletiva de imprensa, viu, Leandro? Ok, Adriana, obrigado pelas informações. A Adriana De Luca falando ao vivo daqui de São Paulo.